Olá! Seja bem-vindo à videoaula da disciplina de Sociologia. Iremos agora explorar o histórico da construção dessa ciência e quais os seus reflexos na sociedade brasileira de hoje. O ser humano, do momento em que nasce até o momento em que morre, vive na ampla esfera do sistema social. Esse sistema social é necessário à vida em sociedade, ainda mais no contexto atual, com o processo de globalização em vigor. Vamos começar então estudando os sistemas sociais. Os sistemas sociais abrangem a interação humana no contexto da vida em sociedade e as formas como se organizam as diversas instâncias da vida comum. Dentro dos sistemas sociais, cada indivíduo tem uma função, que quando socialmente aceita e definida, é chamada de papel social. Os sistemas sociais são passíveis de mudanças. Atualmente, tais mudanças são causadas principalmente pelo surgimento de novas tecnologias, como a internet, que globalizou a economia. Refletir sobre a estrutura global atual implica em pensar em economias distintas, por exemplo, a relação de interdependência econômica dos Estados Unidos e da China. É essa estrutura global de interdependência, diferentemente do que havia antes do processo de aceleração da globalização, que causa as adaptações aos sistemas sociais locais ou regionais dos países e blocos econômicos. Com a internet, as populações dos países têm exigido a padronização global dos bens de consumo e dos direitos de cidadania. O sistema social no Brasil, da forma como o conhecemos, se estruturou inicialmente no contexto de uma colônia portuguesa, a partir do ano de 1500. Após séculos como colônia e depois de alguns anos como império, o Brasil adotou o regime republicano, em 1889. Conheceremos agora como a sociedade de direitos foi construída a partir principalmente da sociedade política que se desenhou desde o nascimento do Estado moderno. A sociedade de direitos pressupõe a associação entre os homens, com vistas a uma vida organizada em sociedade, com normas e regras extensíveis a todos. Falar em sociedade de direitos passa necessariamente pelo surgimento do direito político moderno. A configuração da ordem público-política na era moderna se prenunciou a partir das obras de Maquiavel e Baudin, embora discordassem em alguns pontos. A obra de Thomas Hobbes tem o peso de um segundo nascimento da política moderna. Outros autores, como Rousseau, deram novo impulso à constituição de uma sociedade política em que a conquista dos direitos começava a se delinear. Com o advento do constitucionalismo, o Estado moderno começou a organizar a sociedade em torno da governabilidade e do respeito aos direitos, que mais tarde seriam objeto de formulações, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Tal declaração foi uma carta de princípios elaborada pela ONU em 1948, como forma de promover o respeito aos direitos dos seres humanos em todos os cantos do planeta. Nesse período, se observa também a passagem do direito natural ao direito positivo, que é característico do Estado moderno. Conhecemos o processo de construção da noção de sociedade de direitos a partir principalmente da sociedade política que se desenhou desde o nascimento do Estado moderno. Agora, veremos como se constitui a sociedade de direitos no Brasil. A sociedade de direitos no Brasil se desenha mais claramente a partir da independência, no século XIX. Foi quando a questão da autonomia nacional foi resolvida, mas manteve-se uma monarquia no poder. Somente no século XX é que a agenda de direitos foi implementada de maneira efetiva. Tal implementação ocorreu na base da tutela pelo Estado. A sociedade civil não buscava seus próprios direitos na época. A sociedade de direitos no Brasil surge como produto das benesses que o Estado liberal propiciara, excluindo a maioria da população. Somente no início do século XX que as primeiras conquistas relacionadas à cidadania começam a ser realizadas no Brasil. Em seguida, os direitos civis dos brasileiros foram restringidos pela ditadura militar e foram então restaurados com a volta do regime democrático. Nesse contexto histórico do retorno à democracia, foi promulgada a Constituição Federal de 1988, com o intuito de expandir e reafirmar os direitos de cidadania. Diferentemente da Europa, no Brasil o Estado assumiu, desde a sua fundação, um papel estruturante da sociedade. Isso foi determinante para que os direitos de cidadania
fossem concedidos ao invés de serem produto da luta dos próprios cidadãos. Com isso, a noção de cidadania e o respeito a ela ficam dificultados no país, até os dias de hoje. A seguir, abordaremos a questão cultural no mundo e no Brasil contemporâneo. As formações socioculturais na atualidade são objeto de análise de teóricos, que consideram que tais formações são desenvolvidas segundo interesses das empresas proprietárias dos grandes veículos de comunicação. As formações socioculturais são amparadas pela tecnologia que produz conteúdos, e os indivíduos, então, se adequam a tal tecnologia, e não o contrário. A sociedade de consumo só existe em função de políticas culturais que a incentivam, por meio do formato que adquirem na sociedade contemporânea, naquilo que os marxistas chamariam de sistema. Nesse sistema, as políticas culturais servem para manter a ordem social. Para o sistema, o que interessa não é a necessidade humana, mas a sua própria funcionalidade. O indivíduo, na sociedade capitalista ou comunista, é funcionário do sistema, isso é, sua inteligência individual é sujeita à lógica de funcionamento do sistema. A forte herança cultural africana permanece na nação brasileira até os dias de hoje. Estudaremos a seguir a contribuição histórico-cultural que os africanos deixaram para a formação do povo brasileiro. A sociedade brasileira foi formada, em parte, pelos negros africanos, trazidos para o Brasil pelos portugueses, como escravos. Essa era a mão de obra preferencialmente utilizada pelos colonizadores para a exploração e extração das riquezas do Brasil. A escravidão veio acompanhada da miscigenação. Dessa mistura de raças, nasciam os brasileiros de cor parda e os negros da atualidade, o que se tornou um traço cultural marcante no país. A cultura africana produziu diversas influências na cultura brasileira. Alguns exemplos podem ser dados através da religião, com o candomblé e a umbanda. Na alimentação, com a famosa feijoada. E nas festividades, com a capoeira. Além dos negros africanos, os índios também influenciaram a formação e a cultura da sociedade brasileira. Vamos ver como esse processo aconteceu. Quando os portugueses aportaram no Brasil, os índios ocupavam predominantemente o litoral do país e as bacias dos rios Paraná e Paraguai. A população ameríndia era bastante homogênea em termos linguísticos e culturais e podia ser dividida em dois grandes blocos, os tupis-guaranis e os tapuias. As tribos Tupi e Guarani, apesar da localização geográfica diferenciada, tinham um padrão cultural e linguístico de tronco comum. Os tapuias eram assim denominados pelos próprios tupis-guaranis, por falarem uma língua diferente da deles. Outras nações indígenas também deixaram importantes influências no padrão cultural que se desenvolveu posteriormente no país. Entre elas estão nações como os Tupinambás, Aimorés, Carijós, Tupiniquins e Tamoios. No contexto do Brasil desde a descoberta e o começo da colonização, a dizimação de povos indígenas foi impressionante. Praticamente todas as nações indígenas perderam quase toda a população estimada existente na época do descobrimento. A cultura brasileira herdou hábitos alimentares dos índios e que foram passados aos colonizadores, a exemplo da farinha, do milho e do feijão. A agricultura brasileira também herdou práticas do cultivo indígena. As populações do Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste brasileiros são as que apresentam maior miscigenação, ocorrida entre negros e índios, europeus e europeus e negros. Essa foi a videoaula de Sociologia. Esperamos que você tenha aproveitado o conteúdo transmitido. Bom estudo!